Boa tarde, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que vão assistir esse vídeo em qualquer um desses horários. Eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos que nesta tarde que estamos gravando esse segundo vídeo, depois da paralisação que tivemos por ordem de decreto municipal. Então estamos gravando esse segundo vídeo para comunicar aos nossos irmãos da igreja Levando Deus a Sério e também os irmãos que nos assistem de outras denominações. Paz seja convosco, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. E estamos juntos aguardando em oração, aguardando poder ser liberado para voltarmos à realização dos nossos cultos no prédio onde a igreja se reúne. Eu gostaria de falar hoje um assunto muito importante para todos nós, porque nós estamos em isolamento social. Amanhã faz uma semana que nós estamos em isolamento social, e não é 100, nem 200, nem 300 pessoas, mas milhões de pessoas estão em isolamento social. E o que essas pessoas estão fazendo em suas casas? Eu acredito que 99% estão nas redes sociais, estão nas televisões, tentando entender o que está acontecendo, buscando uma resposta, buscando uma notícia boa para que eles possam voltar a assumir os seus compromissos. Mas nessa uma semana que nós estamos no isolamento social, eu tenho observado nos sites, alguns sites, rede social e também alguns canais de televisão, um tremendo bombardeio em cima das emoções daqueles que estão em isolamento social. E a implantação do medo, do terror e a implantação da ira, ódio, fúria, é o que nós estamos assistindo nesses últimos dias que nós estamos nesse isolamento social. Então hoje eu gostaria de falar sobre controle das emoções. O vídeo, para não ser muito longo, nós temos que resumir o máximo para poder falar de um assunto muito, muito importante para todos nós numa hora como essa. Porque em qualquer crise, em qualquer situação, sempre há aqueles aproveitadores. Então não é para menos, não é diferente. Nós estamos aí vendo os aproveitadores do caos, querendo que nós tomemos decisão apenas pela emoção, não permitindo que você use o intelecto, seu entendimento, para tomar suas decisões. Não quero que você use o seu raciocínio, a sua decisão, seu julgamento, seu conhecimento, mas sim as pessoas tomarem decisão por emoção. Então o que nós estamos vendo nesses últimos dias é um verdadeiro bombardeio sobre as emoções de todos aqueles que estão no isolamento social. Eu fico imaginando, eu li alguns livros na época da União Soviética, quando eles pegavam cristãos e colocavam eles em quartos fechados ou prisões subterrâneas,
e fazia uma lavagem cerebral, dizendo comunismo é bom, Deus não existe. Comunismo é bom, Deus não existe. Então, quando o sujeito ficava ali, fechado naquele ambiente isolado, 24 horas aquele microfone, aquele alto-falante falando em seu ouvido, ele sem comer, sem beber, todas as suas emoções são atingidas, toda a sua parte emocional é atingida e ele acaba enfraquecendo o seu entendimento para tomar uma decisão correta. Então, o assunto que nós temos hoje é muito importante para todos nós, porque eu quero rapidamente falar sobre o controle emocional. O doutor Daniel Goleman, psicólogo formado pela maior faculdade americana, que é Harvard, ele escreveu um livro muito bom sobre o assunto. E, segundo o Dr. Daniel Goleman, ele disse que o controle emocional ou das emoções é o fator essencial para o desenvolvimento da inteligência do indivíduo. O controle das emoções. Então, o que nós vemos aqui, como o bombardeio está sendo dirigido à emoção, implantando medo, o terror, a ira, o ódio, a fúria, eles não querem que as pessoas pensem. Eles não querem que as pessoas entendam. Então, o próprio doutor Goleman, falando sobre o medo, diz o doutor Goleman, segundo o medo, o sangue vai para os músculos do esqueleto, como os das pernas, tornando mais fácil para fugir e faz com que o rosto fique lívido, ou seja, pálido, cadavérico, uma vez que o sangue é desviado dele, criando uma sensação que gela. E, ao mesmo tempo, o corpo imobiliza, ainda que, por um momento, talvez dando tempo para avaliar se esconde ou se esconder não seria a melhor reação. E, nesse momento, circuitos nos centros emocionais do cérebro disparam a torrente de hormônios que põe o corpo em alerta geral, tornando-o inquieto e pronto para agir, e a atenção se fixa na ameaça imediata para melhor calcular a resposta a dar. Então nós vemos que quando uma pessoa é aterrorizada pelo medo, desencadeiam uma série de hormônios em seu corpo, causando uma série de problemas na sua vida. E a palavra de Deus, ela mostra como que isto é verdade. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis 19, diz assim o texto: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles.
O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo. Ânimo é a parte emocional. Ele pediu em seu ânimo a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, coma, porque muito comprido será o teu caminho. Então nós vemos aqui exatamente o que o doutor Goleman está explicando aqui no seu livro. Elias, depois de uma grande batalha no Monte Carmelo, mostrando a força da sua fé, a vitória sobre os deuses de Acabe e Jezabel, e também matando os seus profetas, depois de uma oração abençoada, que Deus respondeu. Então, Elias foi ameaçado de morte. E essa ameaça trouxe para ele o terror. Trouxe para ele o terror. Para você observar o quanto o bombardeio sobre as emoções de uma pessoa, ele pode ser um homem considerado forte, pode ser um homem de muita fé, como no caso de Elias, mas um bilhete, um recado de Jezabel fez com que ele entrasse no terror emocional, fugiu para o deserto e lá pediu para morrer. Então, essas pessoas que estão causando esse terror sobre aqueles que estão no isolamento social, não sabem o mal, ou às vezes estão fazendo de propósito, o mal que eles estão fazendo sobre as pessoas que nada mais, nada menos querem ajudar. Então, a palavra de Deus mostra que qualquer pessoa, ela pode ser forte, ela pode ser inteligente, ela pode ser uma pessoa cheia de fé, mas dependendo do bombardeio nas suas emoções, ela começa a naufragar. Nós vemos aqui o Elias, o profeta de Deus, não querendo viver mais, entrou em depressão, tristeza profunda, e pediu para si a morte no seu ânimo, isso não foi nem o intelecto nessa hora foi embora, o entendimento foi embora, no seu ânimo, nas suas emoções, ele pediu para morrer. E eu já tomei até conhecimento de que já houve até suicídio por esta situação que o país está enfrentando. Então, irmãos, é muito sério esse assunto. É muito importante para nós saber o que Deus tem para nós nessas horas difíceis, nessas horas complicadas da vida. E uma outra coisa que nós estamos vendo, outro ataque nas emoções, é a provocação da ira. Da ira. As pessoas estão querendo culpar uma só pessoa pelo caos que está ocorrendo no país, sendo que isto é uma mão poderosa de Deus que está punindo, como no primeiro vídeo eu acabei de falar, punindo um grupo de pessoas que não querem
um país abençoado, um país onde as pessoas vivam e possam criar suas famílias em paz. Então, o segundo ataque nas emoções é a ira que eles estão provocando. E nós estamos vendo as pessoas revoltadas, nesse momento difícil. As pessoas estão perdendo o controle, nos mercados estão brigando, nas ruas estão brigando. E se continuar nessa situação, nesse ataque, só Deus sabe o que pode acontecer nos dias que nós estamos vivendo. Nesses dias que nós estamos nesse isolamento, o que pode ocorrer lá fora? Então, irmãos, a provocação da ira, da raiva, do furor. Então, o doutor Goleman, ele explica sobre a ira, e ele diz, doutor Goleman, quando a pessoa está irada, o sangue flui para as suas mãos, tornando mais fácil pegar uma arma ou golpear o inimigo. Os batimentos cardíacos aceleram, gera uma pulsação e energia suficientemente forte para uma ação vigorosa. Olha que situação que nós estamos vendo. O que as pessoas estão, o mal que está sendo causado na população que está no isolamento social. E não é 1 milhão, 2 milhões, são milhões de pessoas que estão no isolamento. Milhões. E essas pessoas estão sendo bombardeadas dia e noite em alguns programas, alguns jornais e em algumas redes sociais. Sendo bombardeadas com o terror do medo e com o terror da ira. E elas podem, de repente, perder o controle, e aí só Deus sabe o que pode acontecer. Então vamos à Bíblia, mais uma vez, no capítulo 8. No capítulo 8 do Evangelho de João, nós encontramos um texto que diz assim: e os escribas e fariseus. Escribas eram copiadores da Bíblia. Fariseus era uma seita, um grupo de sacerdotes ricos. Então esses escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em flagrante adultério. Então, se houve flagrante, então era para ser 2 pessoas ser levadas, mas somente a mulher foi levada. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, em flagrante, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais seja uma apedrejada. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedras contra ela. E voltando-se a inclinar, e escrevia na terra. Então, naquele momento ali, o que o texto está mostrando é que esses homens, se esses homens não tivessem encontrado alguém que estivesse usando o seu entendimento, porque eles estavam furiosos, querendo cumprir uma lei, mas esqueceram de que a pessoa que estava junto dela, que foi pego, porque como foi pego em flagrante,
Então os dois tinham que ser levados perante Jesus. Mas Jesus já detectou a armadilha que eles estavam aprontando para ele, porque eles queriam uma maneira de poder acusá-los depois. Mas Jesus estava usando não a emoção, o entendimento. Aqueles homens estavam prestes a se tornar grandes assassinos, porque eles estavam agindo pela emoção. Estavam agindo irados, furiosos. E quando a pessoa está na fúria, irada, ela não pensa, ela não raciocina. É por isso que nós estamos vendo aí uma quantidade de crimes passionais, motivados pela emoção, porque a pessoa não consegue pensar. E é isto que essa gente está fazendo, não permitindo que as pessoas pensem, não permitindo que as pessoas analisem, que usem a sua inteligência, a sua capacidade. Elas querem promover um caos com essas pessoas que estão no isolamento social. Se não fosse Jesus, esses homens teriam se tornado grandes criminosos. Mas quando Jesus os levou-os a pensar, a raciocinar, eles já estavam com as pedras nas mãos para matar aquela mulher a pedradas. Mas Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Fez eles pensar. É o que está faltando na nossa sociedade. As pessoas estão agindo por emoção. As emoções estão à flor da pele. Então, quando eles começaram a pensar, a refletir, a raciocinar, então eles descobriram o mal que eles estariam fazendo, o mal que eles iriam acabar de fazer. Aí cada um foi colocando a sua pedra no chão, virou as costas e foi embora. Mas se não fosse Jesus, que levou-os a refletir, a raciocinar, a entender, a usar o entendimento, eles tinham se tornado grandes assassinos. É o que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje. Quando ouviram isso, saíram com um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém, Senhor, me condenou. Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não faça mais isso. Não peques mais. Então nós estamos vendo aqui a importância da pessoa usar o entendimento. E vamos à Bíblia. Deus nos deu ferramentas para que nós pudéssemos utilizar dessas ferramentas para o controle das emoções. No capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, ele nos dá as ferramentas. Capítulo 5, verso 22, ele nos dá a ferramenta para que nós que possamos controlar as nossas emoções. Então lá está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós estamos vendo aqui nove frutos do Espírito Santo
que são ferramentas que Deus está nos dando através do Espírito Santo para que nós possamos controlar as nossas emoções. Então, o primeiro fruto do Espírito é amor. Quem ama nesses termos, porque o amor que está aqui não é amor erótico, mas é o amor ágape, amor espiritual, amor mais profundo, amor sacrificial. Quem ama nesses termos se interessa pelo bem-estar dos outros. Quem ama nesses termos se interessa pelas outras pessoas. Então, o que nós estamos vendo aqui hoje no Brasil e em parte do mundo é o egoísmo, é o interesse pessoal, os seus desejos pessoais está acima de tudo. Acima da vida das pessoas, acima da felicidade dos outros, acima das doenças dos outros. O interesse pessoal está acima de tudo. Sabe por quê? Porque não amam, são psicopatas. Psicopatas são livres, são desprovidos de emoção, desprovidos de sentimentos. Então o primeiro fruto do Espírito é amor. Segundo, alegria. A alegria, como fruto do Espírito Santo, não pode ser contida pela perseguição, pela dor e nem por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa ou qualquer outra adversidade. Terceiro, paz. Paz é uma tranquilidade, é a tranquilidade que a pessoa tem, mesmo em situação adversa. Tem sossego de espírito e da mente. Jesus disse assim: eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, Jesus é a nossa paz. Quarto, longanimidade. A longanimidade é a capacidade de suportar com paciência. Longanimidade, podemos suportar a diferença ou as diferenças de opiniões. Benignidade é o quinto. É a gentileza no trato com os outros. O benigno nunca é áspero, nunca trata mal. Sexto, bondade. É a capacidade de ser generoso, dado. O indivíduo bondoso ajuda, apoia, socorre, age em favor do necessitado sem medir as consequências. Será que é isso que nós estamos vendo aí? Olha aqui. Vou repetir. Bondade é a capacidade de ser generoso. Dado. O indivíduo bondoso ajuda, apoia, socorre, age em favor do necessitado sem medir as consequências. Então, são armas que Deus colocou na nossa mão para que nós possamos ter um controle emocional, para não agir como um psicopata que não expressa emoção. Sétimo, fidelidade. Essa palavra significa uma espécie de confiabilidade que nós estamos vendo aí. Significa lealdade ou qualquer compromisso, com qualquer compromisso assumido. Lealdade, confiabilidade. Oitavo, mansidão. É a calma, brandura que manifestamos ante uma situação grave,
Os mansos herdarão a terra, disse Jesus. Nono e último, domínio próprio, que é o exercício do autocontrole nas várias atividades da vida diária. Então nós estamos vendo a situação que o país está enfrentando e milhões estão confinados, milhões estão isolados socialmente. E agora imagine um bombardeio desse em cima dessa população. Daqui a pouco elas se revoltam e saem dos seus ambientes. E aí? Como se resolve isso? Então, as mídias deveriam pensar nas consequências de uma irresponsabilidade, de passar o pânico, de não passar o pânico para as pessoas, não provocar ira, porque está culpando o presidente da República, sendo que ele é um homem que só está interessado em fazer o bem pelo país. Então nós precisamos analisar isto. E eu quero que os irmãos, servos de Deus, que estão também cumprindo esse decreto do seu isolamento social, é momento de nós orarmos. Momento de orarmos pelo Brasil. Orarmos por nós mesmos, por nós próprios, pedindo a Deus: Senhor, me encha do Espírito Santo para que eu tenha o controle emocional, para que eu tenha controle, para que eu não perca o controle. Como é que uma pessoa fica confinada dentro da sua residência sem analisar o que está acontecendo? Tem casa que tem 8 pessoas no mesmo cômodo. Então é preciso que as redes sociais e os canais de televisão sejam mais um pouco responsáveis. Tenha mais responsabilidade com os seres humanos. E nós somos servos de Deus, vamos pedir a Deus que nos encha do Espírito Santo para que nós possamos ter esse controle emocional dado pelos frutos do Espírito Santo, que é a ferramenta que Deus está dando para nós, para que nós possamos suportar qualquer adversidade, qualquer momento difícil da nossa vida. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude. E vamos orar pelo Brasil. Ore pela sua casa. E vamos orar também pelo nosso querido presidente, para que Deus possa dar força para ele, porque ele está sendo culpado de tudo que acontece no país. Então vamos orar por ele, porque estão bombardeando as emoções de quem está no isolamento social e se revoltem e aí saiam de suas casas como loucos. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, da igreja, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Vamos orar. Ore comigo nesse instante. Nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, os milhões que estão no isolamento social, meu Pai, não sabem o que fazer e sendo bombardeados por algumas mídias, bombardeados, Senhor, implantando o terror, o medo, o terror, a ira, a raiva. Ó Senhor nosso Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Abençoa a igreja, meu Pai. A igreja que ora. Encha o teu povo do Espírito Santo, porque o Senhor nos deu uma ferramenta maravilhosa para podermos, ó Deus, termos o controle sobre as nossas emoções. Nos ajude, Pai. Encha a tua igreja do Espírito Santo. Encha o teu povo do Espírito Santo, porque essa é a única maneira de suportar as adversidades com paciência, com equilíbrio. Coloque as tuas mãos e nos abençoe. Abençoe, Senhor, nosso presidente. Coloque as tuas mãos sobre ele. Não deixe ele desanimar nem desistir, porque a maioria da população, Senhor,
está com ele, porque ele é um homem sério, um homem respeitoso e respeitado. Coloque as tuas mãos, Senhor, e acelera, meu Pai, a providência sobre estas pessoas que querem a destruição da nossa pátria. Acelera, meu Pai, o castigo sobre essa gente que levou esse país a esse caos. Que eles possam cair um por um, Senhor. Que eles tombem um por um. E o seu lugar nem se conheça mais, nem se lembre mais. Como diz a tua palavra. Dê a tua bênção sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém, amém. Muito obrigado, irmãos, que Deus te abençoe. Brevemente vamos contactar novamente e que o Espírito Santo possa encher as nossas vidas para que possamos ter tranquilidade nesse momento difícil de adversidade. Obrigado, um abraço, paz seja convosco, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado.